Blingcast, o podcast do Bling, o sistema de gestão que descomplica o dia a dia da sua empresa. Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Guilherme do Bling, hoje contando com duas presenças ilustres aqui, o Alexandre Nogueira, esse monstro aqui do e-commerce, e o Sidney, nosso diretor de marketing lá, direto de Israel, para contribuir com a gente. Estamos lançando hoje aqui a nossa primeira edição do E-Commerce em Pauta. É um programa que a gente teve uma ideia de discutir temas relativos ao e-commerce, sempre conversando com algum especialista para falar sobre tendências, sobre aquilo que está acontecendo no mercado, sobre aquilo que é legal que o lojista fique atento e possa se preparar da melhor forma. E hoje, para essa estreia aqui, nosso convidado especial, o Alexandre. Ale, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí, cara. Mais uma vez, sempre legal poder trocar uma ideia contigo. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre publicidade e marketplace, né? Fala aí, pessoal. Fala aí, Gui. Fala aí, Sidney. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre bom fazer parte de tudo que envolve trazer conhecimento, né? Então, acredito que o E-Commerce em Pauta vai ter muita pauta, porque a gente vive num mercado dinâmico ao extremo, onde o que era ontem não é mais hoje, e o que é amanhã já deixou de ser, porque os caras já inventaram outra coisa e mudou o dia de amanhã, né? Então, acredito que vai acrescentar e vocês vão ter muito trabalho pela frente aí. Mais um prazer participar de alguma coisa com o Bling, que é um parceiro nosso aí, e eu sei o quanto que vocês correm atrás dessa evolução, né? Porque falou em novidade, já tem alguém desenvolvendo alguma coisa aí dentro, os caras já estão ficando malucos. Falou em novidade, a gente já fez. Exato. Legal. E Sidney, ele direto de Israel também, legal que tu possa participar com a gente também, para mostrar também um pouco do que acontece lá fora, que é sempre legal a gente que está aqui no Brasil poder ter uma visão do que acontece aí no resto do mundo aí também. Valeu, Gui. Obrigado aí pela oportunidade também. Tamo junto. Ale, obrigado por mais uma vez estar com a gente. E estamos aí. Eu queria dar uma visão um pouco também global do que acontece no mundo. Aqui em Israel é um país que não tem economia. A economia é muito pequena. Então, por isso, eles só olham outros países. Então, não se faz nada para cá. Se faz coisa pensando para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia. Então, numa empresa aqui, você vê gente de 20 países diferentes trabalhando para esses países, traz essa experiência dessa informação, que eu acho muito interessante para a gente pegar o que tem de bom no mercado, jogar no Bling e trazer para o pessoal essas informações. Sem dúvida. E Ale, publicidade em marketplace é um tema. Tu acha que é um tema novo? Já faz há tempo que tu percebe que está acontecendo isso? Como é que tu enxerga esse tema aí? Que eu acho que muitos sellers ainda não se atentaram para isso, né? É algo que desde o meio de 2019 a gente tem trabalhado bastante, assim. Então, para muitas pessoas pode surgir novo e até mesmo surgir como algo... mas eu estou no marketplace justamente para eu não ter que fazer tráfego ou para eu não ter que gastar com o tráfego, mas recapitulando aqui, alguns anos atrás, né? Alguns anos atrás era difícil entrar para vender na B2W. Alguns anos atrás era difícil você ser aceito por outro canal de venda, que não fosse o Mercado Livre especificamente, que sempre aceitou todos os cadastros. Então, a gente tinha um número restrito, né, de pessoas vendendo. Então, você falar em ter 40 mil pessoas ativos vendendo dentro de um canal como a B2W, isso limita, né, o número de espaços a serem exibidos. Então, eu acredito que é um movimento natural. Quando você entra na home, né, na home por página no Mercado Livre, nós temos 50 posições. Só que nós temos, 60 mil, 70 mil, 80 mil vendedores que vendem acima de 40 mil reais por mês. Então, quando você entra para esse cenário, você fala, às vezes você tem, busca Whey, que é uma suplementação. Vem 33 mil resultados de busca, então são 33 mil anúncios disputando as 50 primeiras posições, porque a maior conversão está ali. Então, você vai para a B2W, você vai para o Magazine Luiza, Via Varejo, você vai para outros canais, né? O Carrefour, são canais que são complexos também. No caso da B2W, a gente adiciona mais um ponto ainda, porque além de você ganhar as posições, você tem que ganhar a disputa interna da Buy Box. Então, muitas vezes o seu produto está em primeiro no resultado de busca, só que ali dentro você tem 30 pessoas
12 sellers, 15 sellers vendendo o mesmo produto que você, disputando o botão de comprar. Então, você tem que ganhar 2 vezes uma disputa. E eu acredito que a publicidade ela vem justamente para você conseguir puxar uma atenção para o teu anúncio e buscar um resultado. Consequentemente, as suas vendas às vezes não oscilam tanto, que é um fato que acontece muito, a gente sair de boas vendas, baixa venda, sobe venda, baixa venda, sobe venda, baixa venda, e ao mesmo tempo você traz uma relevância para a sua conta e às vezes há algumas coisas que não estavam performando tanto, acabam performando melhor. Então, eu acredito que a publicidade vai ser mais um tema que a gente vai ter que engolir goela abaixo. A gente não vai ter escolha, como muitas coisas que acontecem dentro do nosso dia a dia, no nosso negócio, nem tudo a gente tem escolha. A gente tem a escolha de se adaptar ou de ficar para trás. E quem lutar muito contra isso vai sofrer. Foi o movimento que a gente viu no Fulfillment, né? Quando o Mercado Livre lançou o Fulfillment, os sellers não queriam entrar no Fulfillment. Hoje em dia, eles têm fila de espera com mais de 700 sellers, mais de 2.000 ativos e já não cabe mais em Cajamar e em Louveira. Então, o cara, quem entrou, eu entrei no começo, com menos de 6 meses a gente estava no Fulfillment. Eu tinha diversos benefícios. E com o tempo é o que vai acontecer na publicidade também. Hoje os marketplaces estão estimulando a fazer. Pode ser que chegue no momento que os caras comecem a cobrar cada vez mais caro num custo por clique, cada vez mais caro em outras coisas, e a gente não vai ter escolha efetivamente. E aqui não estou falando mal, né, como a gente falou antes, claro. Eu acredito que o cara tem que estar em todos os canais. A gente tem que aprender a jogar esse jogo, é um pouco do que a gente vai falar aqui. É uma adaptação no mercado, né? Porque o marketplace ele ajuda uma parte muito importante, que é trazer um tráfego qualificado, né? Para visualizar teus produtos. Agora, o desafio do seller dentro do marketplace é como ele fazer o produto dele se destacar. Então, a publicidade ela é importante nesse sentido, para que o lojista, o seller, enfim, ele consiga aproveitar esse tráfego que o marketplace já traz, né? Ela vai servir como um complemento ao esforço de marketing, um esforço de publicidade que o marketplace já faz, né? E dentro disso, Ale, entrando em aspectos mais práticos, tu acha que tu daria como dica inicial para o seller que vai começar a investir em ads dentro do marketplace? Que ele invista naqueles produtos que já têm um posicionamento bom, ou seja, que ele já tem uma visibilidade legal dentro do canal de venda, para que ele mantenha a posição e venda mais eles, ou que ele utilize para aquele produto que talvez não esteja tendo uma visibilidade tão boa, para que ele comece a ter um desempenho naquele mix de produtos, ou em todos também. Não sei. Vamos lá. Trazendo uma média de conversão do e-commerce, né? A gente fica sempre aí em 100 para 1, né? 1%, 2, tem gente que tem 14, tem gente que tem 10, mas a média já diz que é a média, né? Então, a gente tem uma média de 1% de conversão. Não adianta a gente anunciar em todo o mix de produto, tá? Porque você teria que ter um orçamento muito grande e uma capacidade de ser exibido muitas vezes, e às vezes isso não vai acontecer. Por exemplo, se eu tenho 2 tipos de garrafas, se eu fizer nas duas, pode ser que essa seja exibida um pouquinho, essa aqui um pouquinho, e nenhuma delas foi suficiente para receber a quantidade de visita. Então, eu acho que o primeiro ponto é importante a gente filtrar o mix de produto. Baseado em quê, né? Baseado em alguns fatores. O primeiro fator é o objetivo da nossa campanha. Isso eu acho que é determinante. Por exemplo, o Bling não roda uma campanha sem entender o quanto que ele está disposto a gastar para aquele objetivo final. Ponto. Uhum. E aí pode ser um objetivo que às vezes você topa perder dinheiro, investir dinheiro mesmo, para poder trazer o cara e ganhar o cara a longo prazo ou ganhar alguma relevância no sentido. Então, o primeiro ponto é o objetivo, tá? Eu quero posicionar um produto que eu ainda não vendo bem. Então, quando eu falo em posicionar um produto, eu estou disposto a gastar um pouco de dinheiro, mesmo que eu tome prejuízo no começo. Mas depois que eu ganhei a relevância, eu vou poder ou parar ou diminuir o investimento em tráfego nesse anúncio e ele vai continuar vendendo. Então, o que eu coloco o dinheiro no bolso num primeiro momento, num segundo momento passa a ser lucro conforme eu ganhei a relevância. A gente pode ter como objetivo a relevância da conta. Então, no caso do Mercado Livre, que você tem benefícios, né, até mesmo na B2W, você passa a ter alguns benefícios conforme você vende mais no todo, tá? Pode fazer sentido eu perder um pouco de dinheiro, eu investir um pouco de dinheiro. Foi mais ou menos um movimento que foi feito, que nós fizemos na Black Friday.
Na Black Friday, a gente sabia que a gente tinha boas apostas em 14 anúncios no Mercado Livre. Então, em 14 anúncios do Mercado Livre, nós rodamos o Ads. A gente desativou todos os outros anúncios, porque naquele momento eu queria chamar muita atenção para aquilo e gerar venda naquele produto para a gente atingir os outros objetivos. Por que que o objetivo é importante? Porque você pode ter um objetivo que é, cara, eu quero aumentar o meu lucro da empresa, eu quero vender mais, mas eu quero ter mais lucro. Então, você não vai estar disposto, muitas vezes, a gastar mais do que o seu orçamento. Então, você vai determinar que você pode gastar até 3% do seu orçamento e aí você não vai querer, não vai aceitar um produto que está consumindo o equivalente, está fazendo o seu orçamento estourar e está dando 7%, 8% do seu valor. Fabricante, né? Fabricante, às vezes a pessoa terceiriza a produção, mas ele é o dono daquela marca no processo de fabricação. Importador, são pessoas que às vezes estão dispostas a gastar mais para poder atingir um posicionamento e poder vender. Então, o primeiro ponto é isso. Por que que eu vou anunciar esse produto? Não pode ser só, eu vou anunciar porque a venda caiu. Então, até nesse sentido, você vai ter que conhecer os produtos que você vai anunciar, tá? Primeiro ponto, então, pensa no objetivo. O segundo ponto, tá? O que a gente tem notado, a gente atuou com 90 empresas no decorrer do último ano, aí, né, de agosto de 2018 ao último dia de 2019, a gente atuou com 90 empresas. 90 empresas totalmente diferentes. A gente tinha empresa de R$5.000, a empresa de R$6 milhões mês de venda. E aí, a gente, tipo, é nítido que o Pareto estava mais do que certo e o 80-20, que é 80% do seu faturamento, vai ser feito por 20% dos seus produtos. Às vezes isso dá até menos, tá? A gente já viu situação que, cara, o cara tinha um mix de 22 produtos e vendia 1,5 milhão. E que vendia 1,5 milhão, né? O restante já não era tão importante. Então, quando você olha para esse cenário, normalmente o que faz a minha venda cair ou o que faz a minha venda subir muito é esse trabalho de curva A. É cuidar bem dessa curva A. Às vezes o seller tem a falsa sensação de que ele não está saindo do lugar, tá? E aí quando ele analisa, é porque um produto que ele vendia 10 mil, esse mês ele vendeu 5, aí teve um outro produto que ele vendia 5, que vendeu 10 mil, que na verdade só compensou essa queda. Então faz muito sentido a gente testar a curva A nos anúncios de ads. Por quê? O ads do Mercado Livre, por exemplo, isso aí foi num evento que teve em São Paulo, tinha um cara da Argentina, acho que era Ramon, o nome dele, se não me engano. Acho que era Ramon. Era o nome desse nome gringo, assim, de Argentina. Aí ele eu não lembro, mas acho que era Ramon. Juan Pablo. Isso, Juan Pablo Cabaleiro, isso aí. Ele pegou, ele comentou que hoje o robô do Mercado Livre, que faz o ads, né, que cuida do ads, ele dá preferências para anúncios que tem mais conversão. Então, você tem uma chance maior do seu anúncio ser exibido. Não quer dizer que ele não mostre os outros, tá? Mas se tem o teu anúncio e o do concorrente, o teu tem 5% de conversão, ele vai dar preferência para o seu anúncio, porque ele entende que ele vai gastar menos energia para trazer uma venda. Então, quando você roda na curva A, a gente está fazendo um teste de sentir se eu já peguei o mercado inteiro. Então, às vezes eu vendo 10 mil de um produto, só que eu estou aparecendo em 3 resultados de busca, que são pertinentes para aquela categoria. Eu faço isso, eu passo a aparecer em 6 ou 7 palavras-chave diferentes. E aí a minha venda, sim, ela pode subir, tá? E aí é um ponto. Tem um outro tipo de campanha, né, que a gente estava batendo papo antes aqui, o Gui até comentou, ele falou assim, a campanha que é para manter. Em uma categoria muito disputada, muitas vezes, se você tira o ads do produto, o seu produto perde relevância, seja em qualquer marketplace, tá? Ele perde relevância. E aí você não consegue manter as vendas. Então, pode fazer parte daquele produto, da margem daquele produto, ter um investimento de X mil reais mês para poder fazer 2X mil reais mês de venda. Então, isso é um outro ponto, tá? E no produto novo, tem que ser muito bem medido, tá? Porque todo marketplace, ele opera com o seu produto tem que ser relevante para a busca que foi feita pelo comprador, ele é exibido e ele é clicado. Tem vezes que a gente viaja tanto no título, a galera assistiu muita aula minha falando lá para fazer título, aí os caras saem tão da casinha, assim, que eu vi o cara colocando, ontem mesmo a gente estava analisando um caso, o cara colocando numa vassoura mágica, o cara colocando aspirador de pó, que é uma vassoura de varrer, ela roda os negocinhos lá e pega, o cara escreveu aspirador de pó. Se ele fizer um ads desse produto, provavelmente ele vai ser exibido pra caramba
mas numa busca de aspirador de pó. E aí ele vai falar, porra, não funciona esse ads, que porcaria. Não, cara, mas você deu como referência para o robô que isso era um aspirador de pó. Você está pagando, ele está te mostrando lá como um aspirador de pó, e ele vai, ou se você tiver clique, ainda é pior ainda, porque você vai estar gastando dinheiro, você não vai estar só sendo exibido. Então, esses são os primeiros pontos, Gui, que eu acho importante a pessoa ter clareza aí para começar a usar o Ads. Sim, que ele tenha muito claro o objetivo, né, que ele vai querer. Um outro ponto importante também, que tu comentou, é legal que o lojista ele tenha muito claro os custos disso e ele coloque isso na conta também, né? Porque às vezes a gente vê o exemplo que tu deu, né? Muita gente investe em publicidade quando as vendas caem bastante. Outras pessoas investem quando sobra um dinheiro. Então, muitas vezes é um investimento por vezes aleatório, né? Que o cara investe, porque o mercado está ruim, vamos tentar recuperar. Ou que me sobrou um dinheiro, eu vou investir. Mas não, né? Se fizer sempre dessa forma, pode ter um desequilíbrio de caixa também, né? Sugar muito a margem de lucro, né? Então é importante que tenha isso bem calculado, né? E faça parte desse composto todo de custos, né? Do produto. Uma coisa até que pode falar, Cid. Não, só completando. Essa estratégia que você está falando é extremamente importante. Então, saber a estratégia do começo ao fim, planejar ela, executar ela, porque não adianta vender dando prejuízo, que você vai vender muito e vai botar vai jogar lá o produto, vai vender pra caramba do produto, mas vai botar dinheiro para fazer isso. Você pode botar dinheiro, não é no começo, mas você tem que ter uma estratégia. Eu estou botando dinheiro, estou queimando grana nessa etapa, mas eu vou colher frutos no mês 2, 3, 4, 5. Então, tem bem claro qual é o caminho, qual é a estratégia que quer seguir. Isso é bem importante em relação a isso. E aí até de encontro com o que o Sidney e o Gui colocaram, acho que vem uma mudança de cabeça mesmo, de mentalidade, da gente reprecificar o nosso produto, tá? Primeiro que vocês são parceiro preço certo também, assim como a gente. E o preço certo já fala... o preço certo já fala que, sei lá, são 80%, né? Quantos são? Que dá uma porrada de gente que vende no prejuízo e não sabe que vende no prejuízo. É quase o mercado inteiro. Tipo assim, salva-se uns 10 ou 15% de vendedores do mercado que sabem exatamente quanto que está ganhando na ponta. Quando você entra para fazer ads, eu já peguei diversas situações, não só em ads, né, mas como nas promoções que os marketplaces liberam, a pessoa fala, não, eu baixei porque o meu concorrente baixou, eu entrei nessa promoção porque o meu concorrente entrou. Eu ativei o ads porque o meu concorrente ativou. Não, eu ativei. Você ativou? Ativei, tá aqui, ó, 12 mil reais por mês eu tô gastando. Então, tipo, tem que tomar um cuidado muito grande. Como o Sidney colocou, eu vou tomar prejuízo, né, eu vou investir dinheiro em um produto, mas eu sei que eu vou investir R$1.000, e em quanto tempo esse dinheiro volta, a partir de quantas vendas que eu vou fazer depois desse processo. Então, você começa a entender, sabendo a tua margem, o que você vai fazer. Mas um primeiro exercício muito simples e fácil de ser feito, tá? É a gente mudar a nossa precificação, colocando um percentual sobre o faturamento total do canal. Ale, por que o faturamento total do canal? Cara, se você for analisar campanha a campanha, vai ser muito difícil você fechar a conta, tá? Por quê? Porque a gente não consegue otimizar aquela campanha. Não é igual quando vocês fazem Facebook aí, a gente faz Facebook aqui, você consegue falar, não, exclui mulheres de 25 anos porque não converte. Não, exclui essa busca aqui, eu não quero aparecer palavra negativa lá no Google, eu não quero aparecer nessa busca. Você não consegue fazer isso. Tá? Então, você só consegue falar, eu quero esse produto, eu não quero esse produto. Dependendo do marketplace, eu quero pagar tanto no custo por clique ou eu quero pagar tanto. Então, o que a gente tem feito? Tá? A gente tem pego um percentual do faturamento total, então vamos sair de um número, né? Vendo 100 mil reais no meu Mercado Livre. Eu coloco lá que nessa conta eu vou fazer 3% de investimento em marketing do meu faturamento total, que é fácil de você medir. Vendi 100 mil, 3 mil. Então tá, vou computar isso na hora de construir a minha formação de preço, né? Então eu vou ter um custo de marketing que eu vou passar a considerar, e aí eu já sei que até 3 mil reais eu consigo trabalhar. E aí dentro do mês você vai brincar com essa estratégia da forma que você quiser. Dependendo do canal, você consegue colocar valores bem baixos por dia, dependendo do canal não, você vai ter um mínimo de 100 reais, por exemplo, como é Mercado Livre, se você for platino, por exemplo, ele não deixa você anunciar menos do que 100. Então, você vai ter que colocar 100 reais.
Mas já tiveram meses nossos que a gente tinha um orçamento, por exemplo, de 3.900 em uma conta, e aí a gente rodou com R$100 em parte do mês e com 175 em outra parte do mês, tá? Só que aí eu vou medindo isso, e aí isso me dá uma liberdade maior em testar anúncios, tirar anúncios, e aí você passa a fazer uma manutenção. Então vai exigir do seller reprecificar e não apertar mais ainda a margem que já é apertada. E você vai passar a ter boas surpresas. Por quê? Vamos para um exemplo de uma buy box compartilhada no caso da B2W. Como a gente citou, tem 30 pessoas vendendo com você. Hoje você é o quinto lá, melhor preço. Aí você sobe mais um pouquinho para poder embutir esse marketing. Você vai aparecer como primeira opção para quem clicar no teu anúncio patrocinado. E se você nunca notou, se você entrar no Submarino, ainda aparecem 3 concorrentes aqui do lado, junto com você e mais 2. Mas na Americanas e no Shoptime não aparecem concorrentes, aparece o link para a pessoa ver mais ofertas. E aí 80% das vendas ficam no botão de comprar. Então, um produto que você não conseguia vender na B2W, se ele tiver muita busca na Americanas e no Shoptime, você passa a conseguir vender, mesmo que mais caro. Entendeu? Lógico que assim, eu estou R$300 mais caro, aí você vai estar mais caro que o mercado inteiro. Mas às vezes você vai estar na média de mercado, mas não tão barato quanto aquele cara que não sabe precificar, que tem um monte, como a gente já falou. Então você passa a vender. Então você vai notar que você vai conseguir vender, às vezes, produtos mais caros do que você vendia antes, automaticamente trazendo mais venda. E por que o orçamento é compartilhado entre as contas que eu esqueci de falar? É porque cada venda que a gente faz, ela é relevante para o todo. Então, não faz sentido eu analisar só aquele resultado, porque, na verdade, aquele resultado também impacta outras vendas. Então, o que eu vendi de um produto, eu estou subindo, virei Platinum, ou eu ganhei mais relevância, ou a B2W agora vai fazer uma coleta da Direct, porque eu consegui fazer mais do que 15 pedidos por dia. Então, o meu frete, que antes era R$8, vai ficar R$4,50 para uma cidade. Eu vou ter um prazo mais rápido, eu vou ganhar buy box em outros produtos que eu não estou impulsionando. São esses benefícios, efetivamente, que a gente vai adquirindo com o restante. Mas tem que ter uma mudança de cabeça aí, de precificação, de fazer a simples conta, né, Sidney? Eu costumo dizer assim, quer saber se está dando lucro ou prejuízo? Coloca o quanto você vendeu e vem descontando tudo que você pagou. Acabou. Essa conta, você não precisa ser gênio da matemática, você não precisa ser nada disso. Se você fizer isso e der negativo, é porque está negativo. Você está perdendo dinheiro. Se você ainda tiver condição de pagamento, é que isso aqui daria outro papo desse. Dá para cobrar em vários. Se você tiver condição de pagamento esticada, às vezes, você está tomando R$1, R$2 de prejuízo em cada venda, você está tomando 4, 5, 10 mil reais de prejuízo por mês. Quando você percebe, já virou 1,5 milhão e você nem sabia que você tinha tudo isso de prejuízo. Só completando, Ale. Isso chama conta de padaria, meu. Tem que ser uma conta simples, meu, que vende por custo A, B, C, D. Tem que dar tanto. Tem que ser simples, olhar claro o que está acontecendo para não levar prejuízo, né? Isso é completando aí. E ficar, Ale, eu vou falar de novo aquela frase que eu sempre falo, né? Ficar sempre atento aos custos, né? Porque custo é que nem unha, tem que estar sempre cortando, senão ele nunca para de crescer, né? Então, é outro ponto importante para a gente ficar atento. Mas, além para um aspecto mais de funcionamento, como do Ads em Marketplace, eu vejo que em campanhas que a gente faz no Google, Facebook e outros canais, eles operam muito com machine learning, né? Então, existe um tempo de aprendizado que pode variar de 7 dias a 15 dias, enfim, depende do canal. E é um período onde não é recomendado a gente ficar fazendo muitas alterações na configuração da campanha, porque é justamente nesse período que o robô vai entender qual o melhor público, qual o melhor jeito de entregar o nosso anúncio. Mas é um período também que às vezes a gente tem uma oscilação muito grande de resultado. Então, funciona dessa forma também nos marketplaces, existe esse período de aprendizagem nas campanhas, assim como tem em outros canais. O Gui, funciona porque é exatamente pelo que você falou, ele tem que entender para quem que é melhor ele exibir e para ele te dar um resultado. Então, por exemplo, qualquer marketplace, ele começa a exibir os seus produtos para um resultado de busca interessante, e aí ele vai começar a identificar que quando ele exibiu mais para quando buscaram, tipo, vou usar o exemplo da garrafa que está na mão aqui, garrafa laranja, mais pessoas compraram do que quando ele exibiu simplesmente para quem colocou garrafa plástica. E aí ele vai começar a me exibir mais para cá, ele vai começar a ser mais eficiente.
Por isso que é importante, voltando no que vocês tinham comentado antes, e o Sidney puxou ali justamente o complemento disso, você tem que ter um orçamento. Porque quando você tem um orçamento, você sabe que no começo vai ser ruim, ou pode ser muito bom também, sei lá, o robô tá, certeirão, sniper, só acertou, né? Então, beleza, mas a tendência é que no começo seja ruim. Com o tempo, isso vá melhorando, ou não melhore e você tire, né? Porque toda campanha de marketing é um teste também, e você vai saber isso. Mas como é que a gente atua normalmente, tá? Normalmente a gente atua com a criação da campanha, então eu crio a campanha baseada nos itens que eu quero, coloco para rodar, a gente olha diariamente. Por que eu vou olhar diariamente? Se eu tenho um orçamento de R$100 por dia para gastar e tem um produto que consumiu R$80 no único dia e não gerou nenhuma venda, mesmo que o robô ainda esteja aprendendo, normalmente eu pauso ele para ele dar oportunidade para o resto. E aí eu vou rever outros fatores, as palavras-chave que estão sendo usadas, e vou rever alguns outros pontos que são importantes ali para a gente entender por que ele não converteu, se ele trouxe tanto, se ele tem uma avaliação ruim, o que está acontecendo ali, mas eu pauso ele. Beleza, se não, eu deixo rodar por 7 dias. Com 7 dias, a gente avalia, tanto que hoje, por exemplo, na empresa, toda segunda-feira é dia de avaliação. Então, a gente espera passar o horário dos boletos, que é mais ou menos 7 horas da manhã, onde os boletos todos aprovam, né, por aí na segunda-feira. Aí eu tenho pelo menos uma semana inteira de trabalho, com todos os dias da semana, de segunda até domingo, né, praticamente rodado. E aí eu faço uma análise maior, ou tirar produtos, ou colocar produtos, se eu estou consumindo todo o orçamento, se eu não estou consumindo todo o orçamento, se cabe eu colocar mais pessoas, se cabe eu subir o orçamento, como é que está dentro da minha estratégia, efetivamente. E, né, o Mercado Livre a gente não consegue hoje ainda dividir essas campanhas, tá? Mas, nos outros canais, você já consegue criar campanhas com orçamentos individuais. Então, se você identificou que a garrafa laranja, ela é um canhão de vendas quando você põe ela na publicidade, você cria uma campanha nova, coloca essa garrafa laranja nessa campanha nova e põe um orçamento só para ela, ou para um grupo de produtos que já saíram do teste. Então, nos outros canais, você consegue ter a campanha dos itens que são show, que você já sabe que eles são muito bons, e a campanha dos produtos que estão em período de teste. Podem continuar, como podem sair, e aí você vai criando uma rotina. Eu gosto de analisar 7 dias, tá? Lembrando que a gente sempre fecha mês também, né? Então, isso é muito importante ali, fazer uma análise, porque aí você tem começo, meio, fim de mês, tá? Mas eu sempre analiso semanalmente, e aí você pode criar, né? Quem estiver ouvindo, pode criar a sua rotina. Ou eu acho que quinzenal no meu negócio é melhor. Ou eu consigo olhar quinzenalmente. Visitar o anúncio é todo dia, tá? Alterar pode ser quinzenal, se fizer parte da sua estratégia, tudo bem. Agora, alterar demais todo dia, nossa, esse anúncio teve muito clique ontem e, nossa, não vendeu. Cara, vou alterar com certeza? Vai analisar. Eu pauso quando consome muito, mas poderia não pausar. Já tiveram casos da gente não pausar. Falar, não, eu acredito, deixa aí. Pode rodar. Até R$500 desse produto eu estou disposto a gastar. Deixar o negócio rodando, chegou no momento, a gente ficou com uns e ficou com outros, e aí a gente vai, assim como, Gui, a gente pausa anúncio também que está dando muita impressão e pouco clique. Sim. Por quê? Porque ele está tirando a oportunidade de outro produto do meu mix ser exibido pelo robô. Então, eu já tive anúncio que teve 3 milhões de impressão e teve uma venda. E aí você fala, cara, mas ele teve 3 milhões. Deixa ele, porque ele está fomentando. Ele não estava fomentando nada, porque ele fez uma venda só. Então, eu peguei e tive a decisão... baixo, né? eu tive a decisão de tirar ele, porque ele deixou de... por causa dele, os meus produtos deixaram de ser exibidos 3 milhões de vezes, porque ele poderia estar pegando era uma máscara até de cabelo, então ele poderia ter pego outro modelo de máscara, que talvez venderia mais. Então, é muito particular isso, mas é muito importante que, tipo, como é que eu vou me capacitar, né, Gui? Eu vou me capacitar fazendo um curso de Facebook Ads. Já vai te dar uma noção. Embora você não vá trabalhar com Facebook Ads, você vai entender o que é um CPC, você vai entender o que é uma conversão, você vai começar a entender coisas que você não entende e você vai começar a modelar o seu jeito de trabalhar. Vai que cada um tem a lógica, né, de como funciona isso, principalmente depois que começou a entrar muita automação nas campanhas, né, e por isso que é legal a gente alertar para esse ponto do lojista
evitar de fazer alterações muito frequentes nos anúncios, né? Se ele vê que não está performando bem, pausa ou cria uma outra versão de anúncio para aquele mesmo produto. É um pouco de como a gente faz aqui nas nossas campanhas, né? A gente dificilmente tem um anúncio exclusivo para um produto, né? A gente normalmente testa várias versões de anúncios para um determinado produto ou serviço e depois vai monitorando eles, né? Aqueles que não têm desempenho bom, a gente pausa, outros que mais ou menos a gente altera, mas como tem muita essa automação de máquina, não é muito recomendável fazer alterações todo dia, né? Sim. Ontem teve muita impressão, pouco clique, vamos mudar o texto do anúncio. Não é tão recomendado, porque toda vez que tu altera, ele volta para aprendizado. E aí é um período, como tu falou, pode ser que seja muito bom, como a gente já teve experiência também em campanhas nossas, de durante a fase de aprendizado, elas se converterem muito. Como pode ser muito ruim também, e depois que passar essa fase, elas começam a estabilizar. Então, é legal fazer esse alerta para quem não está tão habituado ainda com essas situações de ads, né? Como tem muita automação, é importante ficar atento a isso. Exatamente. E até você colocou uma questão de ter vários anúncios, até no Mercado Livre, nos outros marketplaces, pode fazer sentido você ter mais de um produto que é similar ou igual anunciado no Ads. E aí você vai entender qual que foi mais exibido, qual que mais exibido teve mais venda, e aí você pausa depois o resto, deixando ou deixa, né? A gente já teve anúncios que ficaram 2 anúncios do mesmo produto, a gente ativou 5 na época, eles tinham condições diferentes e títulos diferentes, então eles apareciam em intenções de busca diferentes, e a gente acabou ficando com 2 anúncios. Um era muito bom e o outro era razoável, a gente resolveu manter esse anúncio especificamente. Então, assim, como eu falei, não tem uma receita de bolo, né? Cada um vai entender, para cada negócio age de uma forma, tá? E um outro ponto, Gui, quando a gente fala de Mercado Livre, tem muita gente que pergunta, mas eu estou pondo meu produto no Fulfillment, mesmo assim eu ativo Ads, o Fulfillment traz uma relevância incrível para o anúncio, fantástica, muito boa. Isso aí, seu anúncio vai lá para a cabeça, tudo bem. Só que será que não poderia estar melhor ainda se você tivesse o Ads e o Fulfillment? Então, aí é um teste que tem que ser feito, tá? Se você já faz campanha nesse produto, mantém a campanha e bota no Fulfillment e vê se a venda dispara. Se você não faz, se você quiser esperar 15 dias desse produto no Fulfillment e ver como ele se comporta e depois ativar e ver como se comporta também ali 30 dias depois, você vai começar a ter um parâmetro do tipo, beleza, eu pus no Fulfillment, aumentei em 20%, 30% a minha venda, só que também, agora que eu pus no Fulfillment, eu fiz ads e aumentei, do geral, eu cresci 70% a venda desse produto. Pode acontecer? Pode, e a gente tem visto acontecer. E Ale, para quem está começando a investir em ads no marketplace, quais métricas que tu normalmente olha, que tu acha que são fundamentais para o seller ter na ponta do lápis ali, que podem dar uma visão legal sobre o desempenho dos anúncios? Eu até fiz esse levantamento a gente estava olhando com o Erickson, né, que eu tive semana passada lá efetivamente na empresa dele, e aí ele falou, anota aí o que você escreveu, e aí eu vou realmente entrar para eu não esquecer, porque a gente fez uma análise muito legal, tá? Aí a gente estava colocando aqui quais são as questões, né? Você tem impressão, clique, e aí você tem a receita, né, que você recebeu, o percentual de conversão. Então, o percentual de conversão do anúncio, eu sempre analiso antes de ativar, tá? Se eu tenho um anúncio que ele tem 0 ponto alguma coisa de percentual de conversão ou 0 de conversão, eu verifico antes a foto, a descrição, se tem avaliações negativas, se o meu frete não está caro para a região que mais compra o meu produto, eu faço uma análise antes de ativar ele, tá? Porque não adianta nada você ativar e aparecer muito para alguém de São Paulo e o teu frete para São Paulo está dando, sei lá, R$80 e o produto custa 50. Então, você não vai vender. Você vai ter muita impressão, você vai ter muito clique e não vai vender. Então, o que eu sempre analiso, tá? Primeiro, se o meu anúncio está sendo impresso. Se o seu anúncio não estiver tendo impressão, no caso do Mercado Livre, provavelmente você não está, ou a busca que o teu anúncio seria relevante não tem muita busca, tá? Ou, por algum motivo, ele tem anúncios mais interessantes para mostrar para a audiência, certo? Então, o que você pode fazer é testar outros anúncios ou testar anúncios com outros títulos nesse caso. Se o seu anúncio tem impressão e não tem clique, normalmente, se você fizer uma busca, tá, dentro dos marketplaces,
você vai identificar as fotos. E aí pode ser que a sua foto não esteja chamativa, porque aqui não tem nada a ver efetivamente com descrição, tá? Aqui é simplesmente foto e preço, certo? Então, o teu preço pode estar muito fora de mercado, e aí isso aí as pessoas vêm do lado de fora do anúncio, então ele está tendo impressão, mas ele não vai ter clique. Ou a sua foto está muito igual, ou está totalmente diferente do que as pessoas estão buscando. Então, é outro ponto a se analisar. Quando a gente tem muito clique e a gente tem impressões boas ou muita impressão, tem muito clique, então o robô está indo na veia, legal, está sendo assertivo, mas eu estou tendo uma baixa conversão, ou seja, entra muita gente, mas pouca gente finaliza a compra. O que você tem que analisar, tá? Você tem que analisar o teu frete, você tem que analisar se tem alguma avaliação negativa, a gente volta para a primeira análise. Se o teu frete está bom, para onde não vai estar bom para o Brasil inteiro, né? A gente sabe disso, mas para a região que mais compra de você, isso aí é fácil de você levantar. Se você não sabe, se você não vende, né? Se você está começando a vender agora, faça uma pesquisa lá no Google Trends para ver qual região que mais busca e entenda se o seu frete está bom para aquela região no Marketplace. Você vai identificar se a sua foto está boa, se não está faltando melhorar as fotos, se não está faltando colocar mais ângulo, se não está... Porque alguma coisa dentro do seu anúncio está fazendo essa pessoa não comprar o seu produto, tá? Então, ele buscou, ele clicou na sua foto, ele entrou no seu produto, ou seja, ele já gostou do seu preço. O problema não é preço. E aí ele chega no seu anúncio e ele não compra. Então, aí você tem que analisar essa questão. Nos outros marketplaces, onde você que controla o custo por clique, o famoso CPC, o que você vai analisar é se você não está sendo impresso, se você não está tendo impressões, provavelmente é porque o seu custo por clique que você colocou, que está disposto a pagar, ele está ficando muito baixo. E aí tem duas formas. Ou você vai subindo esse custo por clique, tá? Ali pode ser semanal, a cada 3 dias aí nesse caso, porque se ele não teve impressão nenhuma, é porque ele não está te exibindo de jeito nenhum, tá? E aí você vai subindo isso, ou você pode colocar um valor alto e ele vai gastar um valor. Ele vai gastar, sei lá, você colocou R$1, ele vai gastar 50 centavos. Então, 50 centavos é o clique máximo que ele pagaria. Aí você vai descendo de 50, 45, 40 e você vai entender. Vai chegar num valor que você vai parar de ser exibido, você coloca 5 centavos a mais, 3 centavos a mais, e você chega no valor do clique. Então, esses são os pontos que você tem que olhar. Se eu estou sendo impresso, se eu estou tendo clique, se eu estou convertendo, tá? São três pontos que você tem que aprender a analisar para cada um dos canais. E eles dão também métricas sobre o CPA, o custo de aquisição? Eles passam o percentual que você teve de lucro, quanto que representou o teu investimento para o lucro que você teve. Ah, certo. Então, para a receita gerada, né? Para o faturamento gerado. Então, ele coloca lá, você gastou R$100 para R$1.000 de venda que nós geramos. Então, 10% é o teu custo de investimento ali. E aí, onde está o erro que eu falei para não analisar simplesmente esse número pontual e analisar o número de todos os anúncios baseado no orçamento que você pré-determinou, tá? E hoje todos os principais marketplaces já oferecem essa opção de ads? Ou ainda... Sim. Os principais canais, sim, né? A gente tem uma solução na Via Varejo, tem a solução no Carrefour, que é o Carrefour Ads, tem a solução no Magazine Luiza, que é o Magalu Ads. Todas elas são muito parecidas, porque quem fornece é a mesma empresa. Então, o jeito de trabalhar é muito parecido. A gente tem a solução da B2W, tá? A gente tem a solução hoje no Mercado Livre. Se a gente for falar em principais canais de relevância, a gente está falando dos maiores canais de marketplace do Brasil aí, todos oferecendo essa solução de ads, e é um passo natural que todos ofereçam, tá? Quem não está oferecendo ainda é por uma questão técnica e acredito que a curto e médio prazo esteja oferecendo. Sim, eventualmente todos vão oferecer, né? E como a gente falou no começo, né? Uma questão da gente se adaptar ao mercado, né? Que ele sempre muda. Hoje é uma realidade que a gente não vai ter como fugir, né? Então, é legal que o seller conheça que existe essa solução e conheça principalmente como ela funciona e como medir, né, os resultados, né? Porque não é só... A gente fala porque a gente trabalha muito com isso, né? Não é só investir dinheiro, né? E trazer cliques, trazer tráfego para o site ou para a loja, né? A gente tem que ter essas métricas que tu comentou aí bem claras, saber o que elas significam e saber como medir para realmente saber quais anúncios estão dando certo, né? E principalmente o quanto que a gente pode investir
e se tem espaço ainda para escalar o investimento, né? Que é fundamental. É isso, é testar e testar com consciência, Gui. É o que você falou, que o Sidney colocou também anteriormente. Assim, tem que ter um mínimo de consciência, não é ativar por ativar. Se você vai ativar só por ativar, cara, se você não tem tanta noção, eu falaria assim, ó, ativa na tua curva A, que talvez você erre menos, mas pode ser que você gaste muito. Eu conheço conta que o cara, eles deixaram ativo no mix todo, eles gastaram quase 50 mil reais de ads, tá? Então, tem que tomar cuidado. Eles gastavam em média 25 mil e esqueceram ativo lá, os caras ativaram, e aí ficou ativo no mix inteiro de produtos. Eles vendem mais de 1,5 milhão, a gente atende eles, mas tipo assim, naquele mês eles gastaram o dobro de ads sem ter uma curadoria, né? Porque alguém ficou um mês sem olhar o ads, porque senão ele teria percebido, né? Ele teria falado, pô, se eu tenho uma média de X anúncios ativos é que eu tô com o dobro, tem alguma coisa acontecendo. Então, é importante ter o mínimo de consciência. Eles rodam, uma pergunta, uma curiosidade, tu tem como definir um limite de gastos nessas campanhas ou elas vão rodando e tu tem que pausar manual quando tu acha que... No caso da B2W, Magazine Luiza, Carrefour, Via Varejo, hoje você tem um saldo pré-pago. Então, se você pôs 300 reais, você não consegue rodar 1.000 reais. Agora, no caso do Mercado Livre, ele é um saldo pós-pago. Então, se você colocar ali 300 reais por dia, você vai chegar no dia 7, 8, aí, que é o dia da fatura, você vai ter uma fatura do mês anterior. Se você não pagar essa fatura, você vai começar a sofrer as sanções que eles colocam lá, de agora você não pode mais anunciar na publicidade, agora o seu dinheiro está retido, e ele vai retendo o teu dinheiro ali, então, tipo assim, pode levar a outras coisas ruins, por isso que é importante você acompanhar, você fazer o planejamento, se eu posso gastar 500 reais no meu mês e lá tá dizendo que o mínimo é 80 reais por dia, 90 reais por dia, cara, então, peraí, eu posso rodar tantos dias, e eu tenho que fazer um teste e rodar tantos dias e lembrar de entrar e tirar. Um outro ponto, no Mercado Livre, é o único canal que quando você cria um anúncio novo, esse anúncio passa a fazer parte da campanha. Então, se você é uma pessoa que todo dia cria 50 anúncios novos, você vai ter que entrar todo dia na campanha e tirar os 50 anúncios novos do ar. Nos outros canais isso não acontece, e no Mercado Livre isso tem prazo também para acabar, mas hoje é assim. Hoje, quando você ativa uma campanha de ads, se você tem muitos produtos, ele ativa em todos, aí você tem que vir pausando todos. Então, se você tem 2.000 anúncios, você vai ativar em 2.000 e você vai ter que vir página por página. Então, tudo isso está sendo melhorado. Eu acredito que eles não vão parar de melhorar, de entregar métricas, de deixar isso cada vez mais transparente para que a gente possa investir mais. Eu só invisto onde eu sei o que está dando de resultado. Então, automaticamente, a gente vai ter uma melhoria contínua nisso. E o legal do digital, uma das principais vantagens é que a gente consegue ter essa agilidade para pausar o que não está funcionando, acompanhar os resultados de forma mais rápida. Então, como tu falou, tem muito espaço para testar, né? Então, vale a pena o seller testar várias campanhas, testar diversos anúncios e manter o que está funcionando, né? O digital, ele nos permite isso, né? Alterar de forma rápida e acompanhar os resultados também praticamente em tempo real, né? Só completando, o que faz no Mercado Livre não necessariamente é o mesmo preço que faz no Magalu, que é o mesmo preço que faz no Carrefour. Então, você tem que estar atento. Para cada um, você pode fazer um preço diferente, aplicar uma forma diferente de estratégia, a que seja melhor para você. Então, vale a pena estudar para cada um o melhor mecanismo de estratégia para atingir o melhor resultado. Então, dá trabalho? Vai dar trabalho. Mas se quiser otimizar a operação, maximizar lucro e deixar a operação de pé, tem que fazer, infelizmente, tem que fazer seleção de casa. É isso aí. E até mesmo trocar o orçamento, tá, Gui? Até para não estender muito, mas trocar o orçamento, que se você vende 300 mil no Mercado Livre, você separou 3%. Então, a gente está falando que você pode investir 9 mil reais por mês de publicidade. Aí você fala, pô, minha Magazine Luiza lá tá vendendo 10 mil reais. Cara, você pode pegar parte desses 9 mil e colocar como um orçamento de um outro marketplace. Porque lembrando, você está separando uma verba de marketing. Então, onde você vai alocar, continua sendo uma decisão sua, uma decisão estratégica sua. Então, você consegue fazer isso, tá? E tudo que a gente falou aqui pode ser ignorado, se você quiser também, porque você é o dono do seu negócio. Então, tipo assim, independente da gente estar aqui falando, se você quiser fazer o que você quiser e falar, não, o que funciona é do jeito que eu faço mesmo, ativo tudo e deixo o negócio andar, você pode continuar fazendo.
Tem uma teoria da administração que é a teoria contingencial, né? Que ela fala mais ou menos assim, ó, não tem jeito certo nem errado, tudo depende. Então, depende do que o seller tem de objetivo, depende do contexto que ele está inserido, mas é legal. Ele pode ignorar o que a gente falou, pode, mas é legal a gente mostrar, enfim, o que está acontecendo no mercado, o que a gente tem aí de experiência, né? Então, é sempre útil, né? Principalmente para aquele que está começando. Eu gosto de falar isso, porque tem vezes que a pessoa fala assim, não, o cara estava errado. Não, tá bom, se eu estou errado, esquece tudo que eu falei e faz o que você quer fazer. Mas assim, eu estou brincando, mas a ideia é realmente a gente não está falando aqui achismo, a gente está realmente, pessoas que têm experiência no que estão falando, trazendo cenários que estão sendo vistos em vários canais. Então, acredito que começamos bem aí o E-Commerce em Pauta com uma questão que ou a gente aprende ou você vai ficar no tempo. Então, não tem muito o que chorar. Com certeza. Então, Ale, a gente não poderia ter começado da melhor forma, né, esse programa. Então, como eu disse no começo, é sempre uma satisfação aí falar contigo. Sempre aprendo muito quando falo contigo aí. É sempre legal ver tua experiência do e-commerce. E, cara, obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado pelo tempo aí, por ter contribuído com o teu conhecimento aí que vale bastante. Aí a gente sabe disso. E também o Sidney lá em Israel também, que é lá, sei lá, 10 mil quilômetros de distância aí, podendo participar com a gente aí também, dando essa visão global. Para quem está no e-commerce é muito legal também ver esses dois lados, né? O que está acontecendo no Brasil e o que acontece lá fora também. Então, obrigado aí vocês dois pela participação. Quem está acompanhando aqui no YouTube também, esse material vai estar no nosso podcast também. Então, compartilhem com os seus amigos aí. Ajuda o nosso canal a crescer aí. Valeu. É isso, valeu, Gui. Obrigado, Sidney. E, só começando 2020, tá? 2019 foi um ano frenético aí, Bling em todos os eventos, a gente participando em todos. Então, obrigado à parceria. Isso vai acontecer lá também, tá, gente? A gente vai trazer várias novidades do Bling, porque eu acredito que o ano está só começando realmente, não só nas mudanças do Marketplace, mas nas mudanças do Bling aí. Já tem beta rolando, tem várias coisas acontecendo aí, a gente tem bastante novidade, acredito. Não posso falar nada ainda. Não, qualquer coisa a gente fala que o Sidney validou, ele está aqui, o Sidney validou. Ele está junto, ele tá junto, tá tranquilo. Vambora. Valeu, Gui, valeu, Ale, obrigado aí, cara. Tamo junto aí para tornar esse programa cada vez mais legal, mais bacana, com mais conteúdo, com bastante atualização e com bastante novidade. E como eu sempre falo no final, peraí, somos todos Bling, quem não é, um dia vai ser. Isso aí já virou tradição. Isso aí. E o pessoal aí que estiver acompanhando, tiver sugestão de conteúdo, sugestão de tema, manda para a gente, que a ideia é a gente construir esse programa junto com nossa audiência aí. Pessoal, mais uma vez, obrigado aí, um abraço e até a próxima.